Glórias a Deus, nós vamos continuar nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós hoje vamos continuar a falar sobre o sermão profético. O sermão profético se encontra em Mateus 24. Semana passada foi a introdução. Quem não assistiu a introdução, você precisa voltar no canal da nossa igreja e assistir o sermão da semana passada, porque tudo que eu vou dizer, desde então, se baseia no que eu falei na introdução. E hoje nós vamos ler somente os versos 1 a 3. O sermão está nos capítulos 24 e 25, termina no capítulo 25. E é o último sermão de Cristo no Evangelho de Mateus. É o quinto e último sermão de Cristo. Diz assim o verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Amém. Então nós vimos aqui que no verso 2, Jesus profetizou a destruição do templo quando ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Ele estava falando do templo, porque no verso 1, os discípulos estavam elogiando e mostrando a estrutura do templo. O templo era uma construção magnífica, muito grande, muito gloriosa, e a ideia de que o templo seria destruído era algo muito longe do pensamento das pessoas, dos judeus comuns daquela época. Era uma das grandes glórias do mundo. Jerusalém era uma das principais cidades do mundo, uma das mais belas, e o templo era uma construção muito, muito, muito bela. E Jesus profetiza no verso 2 que o templo seria destruído. E nós falamos que no verso 3, quando os discípulos questionam sobre Jesus a respeito disso, questionam a Jesus a respeito disso, eles perguntam sobre a destruição do templo quando eles dizem: quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Eles estavam perguntando sobre a destruição do templo. E além de perguntar sobre a destruição do templo, eles também perguntaram no verso 3 sobre o fim do mundo. Então, quando nós lemos a resposta de Jesus, que começa no verso 4, a resposta de Jesus que começa no verso 4 e termina no verso 46 do capítulo 25, nós vamos encontrar a resposta para as duas perguntas. Jesus vai responder sobre a destruição do templo e Jesus vai responder sobre o fim do mundo. A primeira pergunta sobre a destruição do templo é respondida entre os versos 4 a 34. Então, entre os versos 4 a 34, Jesus está respondendo quando o templo vai ser destruído. E ele termina de responder no verso 34, dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, o templo foi destruído na geração de Cristo, e nós vimos que isso aconteceu 40 anos depois. Então, tudo entre os versos 4 a 34 se cumpriram na geração de Cristo e dos apóstolos no primeiro século, porque essa foi a resposta da pergunta: quando que o templo vai ser destruído? A segunda pergunta, sobre o fim do mundo, começa a ser respondida no verso 35. Por isso que no início do verso 35, Jesus diz: o céu e a terra passarão. Aí Jesus está falando sobre o fim do mundo. E em relação ao fim do mundo, porque eles também perguntaram quando, Jesus diz: ninguém vai saber quando. Então, tem uma coisa que Jesus diz: eu vou te dizer quando. Nessa geração, e vai ter estes sinais. Em relação ao fim do mundo, quando o céu e a terra passarão, eu não vou dizer quando e ninguém vai saber quando. Então, duas perguntas, duas respostas. Simples, muito simples. Em relação à primeira pergunta, quando serão essas coisas, ou seja, a destruição do templo, para a gente entender bem a resposta,
nós precisamos entender os legados de dois fariseus. Esse é o título da nossa mensagem hoje. Os legados de dois fariseus. Existem dois fariseus na história do mundo, dois fariseus, que entender a vida deles e entender a obra deles, os escritos deles, é importantíssimo para entender a profecia de Jesus. Por que dois fariseus? Vamos contextualizar. Isso que Jesus profetizou aqui, a destruição do templo, não é a primeira vez que Jesus falou sobre o assunto. Vocês lembram? Volte para o capítulo 21. Lá no capítulo 21, foi a chegada de Jesus em Jerusalém na sua última semana de vida. E vocês lembram que quando Jesus chegou em Jerusalém, e quando ele chegou no templo, nessa semana, a última semana de vida, qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele chegou no templo? Se vocês forem a partir do verso 12, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Jesus profetizou os vendilhões do templo e ele declarou que o templo estava corrompido. Ele declarou: esse lugar aqui, vocês transformaram isso aqui no covil de ladrões. Deveria ser uma casa de oração, o templo é uma casa de oração, mas vocês transformaram em um covil de ladrões. Isso começa quando ele chega na cidade para celebrar a Páscoa no capítulo 21. Isso está diretamente ligado à destruição do templo, que ele vai profetizar no capítulo 24, porque a razão da destruição do templo é porque o templo havia sido corrompido. Então, o assunto não começa no capítulo 24, começa desde que Jesus chegou ali em Jerusalém. Desde que ele chegou em Jerusalém, ele está reclamando que o templo está corrompido. E aí, quando Jesus reclama que o templo está corrompido, Jesus ele é desafiado pelos sacerdotes no verso 15. Os sacerdotes no verso 15 vão reclamar com Jesus. E aí vai começar uma sequência, a semana inteira, uma sequência de conflitos verbais entre Jesus e os líderes do templo. E quem vai aceitar Jesus? No meio desse conflito aí, a gente vai ver as crianças. Então você vai ver que com as crianças Jesus não tem conflito nenhum. As crianças estão crendo em Jesus, estão adorando Jesus. São os velhos, macacos velhos, que não estão entendendo o que está acontecendo, quem é Jesus. Olha só que paradoxo. E eles vão reclamar com Jesus. Jesus, as crianças estão te adorando no templo. Que absurdo! E Jesus vai responder: pois é, elas estão certas. Porque elas entenderam quem eu sou. Ou seja, a apostasia de Israel, o desvio de Israel do seu propósito, está tão grande que os líderes não reconhecem Jesus, os poderosos não reconhecem Jesus, e quem vai reconhecer é uma minoria de pescador, de prostituta que tinha se convertido, de crianças, ou seja, pessoas que não faziam parte da classe religiosa dominante, que teoricamente era quem deveria saber. E aí vai começar essa série de conflitos, e Jesus vai refutando e contando diversas parábolas. E nessas parábolas, nessas falas de Jesus, Jesus vai anunciando que Jerusalém vai ser destruída. Ele vai avisando: vocês vão ser destruídos pelo próprio segredo de vocês estão se destruindo. Jesus repete isso várias vezes: os seus pecados vão te destruir. Ele repete isso várias vezes. Ele diz isso, por exemplo, na parábola da vinha.
no final, ainda no capítulo 21, ele diz na parábola da vinha que os líderes de Israel iriam matá-lo. Eles iam matá-lo, ele diz isso no verso 38. Quando ele diz que os lavradores, vendo o filho, disseram de si: este herdeiro, vinde e matemo-lo. O herdeiro aí é ele, Jesus. E os lavradores aí são os líderes de Israel. E aí ele diz que por causa disso, no verso 41, ele diz que Israel seria destruído por ter matado o filho. É a mesma coisa no capítulo 22, quando ele conta a parábola das bodas. É o mesmo ensino. É o mesmo ensino. Que Israel seria destruído por não ter aceito e recebido Jesus. É o que está no verso 7, capítulo 22, verso 7 da parábola das bodas. É a destruição de Israel por ter rejeitado Jesus. Então esse tema vem sendo repetido por Jesus várias vezes. Até que chega no capítulo 23, o último confronto onde Jesus vai condenar o farisaísmo nominalmente diante de uma grande multidão e vai dizer: vocês serão destruídos, a nação será destruída por seguir os fariseus. E eu vou te dizer que esses conflitos anteriores são a chave para entender o capítulo 24. E é chave para entender o capítulo 24 o seguinte: vamos nos fazer a seguinte pergunta. Aqui nós temos o confronto de Jesus contra os fariseus, no capítulo 23, que leva à destruição de Jerusalém e do templo. Você já se perguntou como que esses fariseus reagiram a isso? Como que foi ouvir essas coisas tão pesadas de Jesus na cabeça dos fariseus? Porque aqui a gente está lendo Jesus falando com eles e o registro é de Mateus. Mas o que esses fariseus pensaram? Imagina você era um fariseu, você é um dos fariseus, você está lá em pé, ouvindo Jesus falar: ai de vós, vocês são serpentes, vocês são víboras. Como que eles reagiram a isso? Os fariseus, eles eram um grupo de líderes religiosos. Quem fazia parte desse grupo recebeu essa maldição, esse ai. Como que os fariseus reagiram? Você já se fez essa pergunta? E eu vou dizer para vocês. Desta geração de Cristo, nós temos o registro dos dois mais importantes fariseus do tempo de Cristo, dizendo o que eles pensaram, o que eles sentiram. É isso que a gente vai falar no sermão de hoje. Hoje nós vamos analisar os registros dos dois mais importantes fariseus do tempo de Cristo. E nós vamos descobrir como é que eles reagiram a essa mensagem. Você sabe quem foi o mais importante fariseu do tempo de Cristo? Vou falar do primeiro, depois eu falo do segundo. Falei que tem dois. O nome do primeiro é Paulo de Tarso. Então, o mais importante fariseu do tempo dos apóstolos se chamava Paulo. Na verdade, ele tinha dois nomes: Saulo e Paulo. Vocês já ouviram falar que Saulo mudou o nome dele para Paulo? Na verdade, isso nunca aconteceu. Tá? Ele nunca mudou o nome dele. Ele sempre teve dois nomes. Ele não mudou de um nome para o outro. Ele sempre teve dois nomes, porque ele era judeu, ele tinha um nome judeu que era Saulo, e ele tinha um nome romano, porque ele tinha cidadania romana, e o nome romano dele era Paulo. Era uma pessoa com o nome judeu e o nome romano. Não teve troca de nome. E eu vou mostrar aqui para vocês que toda a vida de Paulo, antes de se converter, antes de se tornar um apóstolo, e toda a vida dele posterior,
está intimamente ligado com a profecia de Jesus em Mateus 24. Dito de outra forma, se você não entender a profecia de Jesus de Mateus 21 até 24, você não vai entender bem o apóstolo Paulo. Porque todo o legado de Paulo está ligado a essas profecias. Vamos descobrir. Então vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é onde Paulo, também chamado de Saulo, é onde ele é apresentado. Mas para entender, nós vamos começar em Atos 2. Então, em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 1, Jesus sobe ao céu, Jesus ressuscita, sobe ao céu, e ele deixa os 12 apóstolos como os fundadores da igreja. Isso acontece em Atos 1. E esses 12 apóstolos aí incluem Matias, que foi o substituto de Judas Iscariotes. Então, até então, Paulo não era um apóstolo. Em Atos 1, Paulo não era apóstolo. Os 12 apóstolos não incluem Paulo. Em Atos 1, inclui Matias, no lugar de Judas Iscariotes. E no capítulo 1, Jesus fala para os 12 apóstolos: vocês vão ficar em Jerusalém e vão aguardar a vinda do Espírito Santo. Porque a obra que vocês têm para fazer, vocês não têm como fazer por conta própria. Vocês vão ter que esperar o Espírito Santo revestir vocês, aí vocês vão conseguir fazer a obra que vocês têm para fazer. E aí isso se cumpre no capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. E nesta vinda do Espírito Santo ocorre aí um grande milagre. Qual é o milagre que a gente vê no verso 4? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aí nós temos o milagre das línguas. O que foi o milagre das línguas? O milagre das línguas é que os apóstolos começaram a falar em idiomas de outros países que eles nunca tinham estudado. Então eles não tinham estudado esses idiomas e, por um milagre, eles começam a falar nos idiomas desses países. E isso está ligado com a missão que os apóstolos tinham. Lembra que os apóstolos tinham que ir no mundo inteiro, em todas as nações, falando do evangelho de Jesus. O que Jesus tinha ensinado a Israel. Jesus ensinou só em Israel. Agora os apóstolos vão viajar para outras nações que falam outros idiomas, e eles vão ter que falar de Jesus, a doutrina de Cristo. Então, no início disso, eles recebem a capacidade de falar em idiomas dessas outras nações. Por isso que a gente lê no verso 8. A surpresa das pessoas nessas nações. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, que nós somos nascidos, nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua, no nosso idioma. E aí, em meio a tudo isso, no verso 14, o apóstolo Pedro começa a pregar. Então, entre o verso 14, a partir do verso 14, nós temos a pregação do apóstolo Pedro, e essa é a primeira pregação depois que os discípulos subiram ao céu. E aqui se cumpre aquela palavra de Jesus, lá em Mateus 16, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro começa a cumprir essa profecia, porque ele é o primeiro a pregar, o primeiro apóstolo a pregar, no momento que a igreja está sendo fundada. E nessa pregação de Pedro, muita gente não sabe disso, tá? Mas a pregação de Pedro é baseada na profecia de Jesus em Mateus 24. A pregação de Pedro é baseada na profecia de Jesus de Mateus 24. Eu não vou me aprofundar nisso agora, mas nós vamos aprofundar isso quando chegar em Atos dos Apóstolos. E Pedro vai dizer, não vou ler tudo aqui, mas Pedro vai dizer assim, lá no verso...
Olha só o que Pedro vai dizer no verso 38, no final da pregação. Na verdade, 37. E ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então, os ouvintes da pregação, eles vão falar: Pedro, o que a gente faz? Porque isso, tudo que você está pregando é verdade. Eles estão em Jerusalém e as pessoas em Jerusalém, muitas que estavam lá atrás gritando: crucifica, 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 que mataram Jesus, agora estão perguntando: Pedro, o que a gente faz? E Pedro vai responder nos versos 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras lhes testificava e exortava, dizendo-lhe: salvai-vos desta geração perversa. Eu quero chamar a atenção para um detalhe aí. Salvai-vos desta geração. Está vendo a palavra aí, geração? Então Pedro está dizendo que aquela geração ali era muito perversa. Lembra que Jesus disse que alguma coisa, que ia acontecer naquela geração? Repito, não vou me aprofundar em todos os detalhes, mas eu quero que vocês percebam que no verso 45, depois que essa multidão de 3.000 pessoas foram batizadas e aceitaram a palavra de Pedro, o que eles começaram a fazer depois de ser batizado e aceitar a pregação de Pedro? Verso 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Então todo mundo de Jerusalém que aceitou a pregação de Pedro imediatamente começaram a vender as suas terras, as suas propriedades. A pergunta é: por quê? Por que todo mundo que aceitou a pregação de Pedro começou a falar: se eu tenho casa, eu vou vender, se eu tenho terra, eu vou vender, se eu tenho isso, aquilo, tem que vender? Pergunta é por quê? Vamos continuar e ver que isso aconteceu, continuou a acontecer depois. Então vocês vão ver que nos capítulos 3 e 4, vamos passando por Atos aí. Nos capítulos 3 e 4, os apóstolos vão ser perseguidos. Nos capítulos 3 e 4, os apóstolos vão ser perseguidos. Peraí. Vocês lembram que lá em Mateus 21 a 24, Jesus profetizou que os apóstolos seriam perseguidos? Em Mateus 23, ele disse: eis que vos envio profetas e apóstolos, Jerusalém, Jerusalém, e a uns deles perseguireis. Então você vê que a perseguição de Pedro e de João e dos apóstolos aqui está cumprindo a profecia de Jesus. Jesus avisou que eles seriam perseguidos. E no capítulo 4, no final do capítulo 4, o que eles continuam a fazer? Capítulo 4, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Verso 37. Verso 36 e 37. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço. Então, todo mundo aí continua fazendo o que eles estavam fazendo no capítulo 2, que é vender seus terrenos, vender suas casas, todo mundo vendendo tudo na igreja de Jerusalém. Eu repito, por quê? Agora, vamos para o capítulo 6. Capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituamos sobre essa necessidade.
Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a todos a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram ante os apóstolos, e este orando lhe impuseram as mãos. Então, para aí. Então, vocês estão vendo aí que a igreja de Jerusalém estava crescendo muito, e aí os apóstolos, quer dizer, verso 1, começou a ter um problema. Estava crescendo muito a igreja e existiam viúvas que estavam sendo esquecidas. Tinha viúvas que estavam viúvas com necessidades e a igreja estava se esquecendo de ajudar essas viúvas. Aí começaram a reclamar com os apóstolos. Falaram, ó, apóstolos, o que vocês estão fazendo aí? Tem viúvas aí que estão passando necessidade e a igreja não está ajudando. Aí os apóstolos, eles falam, a gente não vai poder parar, a gente tem um foco. Os apóstolos dizem, o nosso foco é pregar a palavra. Se a gente começar a se envolver para cuidar das viúvas, a gente não vai conseguir focar naquilo que Jesus mandou. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos instituir e ordenar diáconos. E essa é a origem dos diáconos. Então, os diáconos são instituídos, que os apóstolos não falaram assim, ó, esquece as viúvas. Não. Eles falam, nós não vamos cuidar disso. Mas nós precisamos escolher pessoas para cuidar. E aí eles escolhem 7 diáconos. E a responsabilidade dos diáconos aí é cuidar das viúvas. Então, já é um aviso aí para a nossa igreja, né? Nós precisamos de diáconos para cuidar de coisas que eu não consigo cuidar. Então já tem um aviso aí. E um desses diáconos se chama Estevão. E aí você já está perguntando, o que tudo isso tem a ver com o apóstolo Paulo? Calma que a gente vai chegar lá. Então, o diácono Estevão é escolhido para cuidar das viúvas. E quando o diácono Estevão é escolhido para cuidar das viúvas, ele está lá cuidando das viúvas, verso 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, que estavam em Síria e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então tem gente aí da sinagoga, ou seja, do meio dos judeus, que vão começar a disputar, ou seja, se opor a Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Verso 11. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes. Agora, presta atenção. Eles não conseguem vencer Estevão nos argumentos. Então, como é que são as pessoas perversas? Eles não te vencem no argumento, aí eles partem para a violência. É isso que está acontecendo aqui. É a mesma coisa que Jesus. O que Jesus chegou fazendo? Pregando. Aí eles não venceram Jesus na palavra, no argumento. Aí partiram para a violência e mataram Jesus. É a mesma coisa com Estevão. Eles vão partir para a violência. Agora, presta atenção na acusação que eles vão fazer contra Estevão. Estevão vai ser julgado pelas mesmas pessoas que julgaram Jesus. Mas vocês têm que prestar na acusação que eles vão acusar. Vamos lá. Verso 11. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então eles estão dizendo que nós vamos prender Estevão, porque ele falou contra Moisés e contra Estevão. Será que ele tinha falado realmente contra Moisés e contra Deus? Será? Bom, eles tiveram que subornar essas testemunhas. Mas qual é a base dessa acusação? Continua lendo. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas, dizendo, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra o quê? Este santo lugar e a lei. Agora todo mundo junto, verso 14. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu.
nós ouvimos Estevão dizer que Jesus vai destruir este lugar. Qual é este lugar? O templo. Está vendo que essa é a acusação contra Estevão. Bom, eles estão dizendo que Estevão é blasfemo. Na verdade, não é blasfemo. Eles estão colocando isso da pior forma possível. Mas o ponto é que essa profecia existiu. Então, quando eles dizem, nós ouvimos ele falar isso daqui, de fato, Estevão tinha falado sobre isso. Onde que foi dito que esse santo lugar seria destruído? Da onde que veio essa história? Veio de Mateus 24, vamos voltar e vamos ler mais uma vez. Ó, Mateus 23. Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Apedrejas o que te são enviados. Como é que Estevão vai morrer? Quem lembra? Estevão vai morrer apedrejado. Verso 38. Eis que a vossa casa vos há deixada deserta. Capítulo 24, verso 2. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Então havia essa profecia de que o templo seria destruído, Jerusalém seria destruído, e eles ouviram Estevão falar sobre isso. Então veja que, volte para Atos 6. Então veja que a prisão de Estevão, isso é muito importante entender, a prisão de Estevão e a execução dele, que ele vai ser morto apedrejado no capítulo 7, é por causa da profecia de Jesus em Mateus 24. E as profecias anteriores, desde Mateus 21 a 24. Então veja que a razão de Estevão morrer é porque eles não é simplesmente, não é um motivo genérico, a gente não gosta dele. Eles não têm algo específico que está motivando esse ódio. A profecia de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra. Eles ouvem isso e como é que eles interpretam isso? Você está falando contra Moisés. Você está falando contra Deus. É assim que eles interpretam a profecia de Jesus. E se você, então, refletir sobre essa profecia de Jesus, o que Jesus disse? Que vocês vão ter que fugir de Jerusalém. Nesta geração, vocês vão ter que fugir de Jerusalém. Então, por que Estevão e outros membros da igreja de Jerusalém, por que eles estão vendendo as suas casas e as suas terras? Porque eles estão se preparando para fugir de Jerusalém. Eles já estão se preparando para o cumprimento da profecia de Jesus, que não vai ficar pedra sobre pedra, e Jesus disse lá em Mateus 24, volte mais uma vez. Jesus disse que quando isso acontecesse, olha só o verso 16, quando isso acontecesse. Então os que estiverem na Judéia, Mateus 24, 16, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás. Jesus está mandando fugir da Judéia. Por que eles vão fugir da Judéia? Porque não ficará pedra sobre pedra. Por que você vai ficar numa cidade que Jesus disse que ia ser destruída? Então, se você não vai ficar mais aqui, se em breve você vai fugir, o que você vai começar a fazer? Você vai vender as suas casas e as suas terras. E aí, quando os sacerdotes começaram a observar toda essa movimentação, vende coisa aqui, tal. Eles falam, nós vamos prender esse homem, nós vamos matar. E eles mataram Estevão. Volte lá para Atos. Então, em Atos 7, é a defesa de Estevão. Atos 7 é Estevão se defendendo. Depois de ele se defender,
e ele explicar por que ele está certo, olha só o que vai acontecer no verso 54, Atos 7, 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha só que glorioso. Antes dele morrer, Deus deu uma visão para ele. Ele viu Jesus no céu. Verso 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Deixa eu te explicar aqui o que significa. Na maioria das passagens bíblicas que fala de Jesus no céu, fala de Jesus assentado. Aqui ele diz: eu vejo o céu aberto e Jesus já está em pé. Ou seja, ele está perto de julgar. Isso também tem a ver com Mateus 24, nós vamos aprofundar depois. Verso 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremataram unânimes contra ele. E expulsaram da cidade, o apedrejavam. Jerusalém, Jerusalém. O apedrejavam. Agora, quem está no meio disso daí? Quem está no meio desse apedrejamento? E as testemunhas depuseram suas capas aos pés do jovem chamado Saulo. Tinha um jovem chamado Saulo matando no meio da morte de Estevão. Ele estava ali no meio. E apedrejaram Estevão, que invocaram, dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esses pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Então Estevão morreu. Eu pergunto novamente: qual foi a causa da morte de Estevão? Por que eles mataram Estevão? A profecia de Jesus de que não ficará pedra sobre pedra, vai destruir. Ouvimos ele dizer que Jesus vai destruir esse templo, esse santo lugar. E aí nós vamos ver o capítulo 8. Olha o capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia. Opa! O que esses cristãos da igreja de Jerusalém tiveram que fazer? Tiveram que fugir. Ainda bem que eles já tinham vendido as suas casas, suas propriedades. Está vendo como que Mateus 24 permeia Atos? Mateus 24 é a base da história de Atos. E aí, esse jovem Saulo, que consentiu com a morte dele, ele passa a perseguir a igreja. Olha só o verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Isso significa que Saulo é um fariseu e ele está cumprindo a profecia de Jesus de que os fariseus perseguiriam os seus discípulos. Paulo é um perseguidor da igreja. Saulo é um perseguidor da igreja. Ele está cumprindo aquela profecia. Fariseus hipócritas, perseguireis os meus servos de cidade em cidade. Ele está cumprindo Mateus 23. E aqui nós estamos vendo que Paulo sabia sobre Mateus 23. Ele sabia sobre as profecias de Jesus, sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Ele sabia exatamente isso, que é a causa do seu ódio. Vocês precisam entender que a base do ódio de Paulo contra a igreja são os 8 ais de Jesus contra os fariseus e a sua profecia de que Jerusalém e o templo seriam destruídos, porque ele é movido a perseguir pelas palavras de Estevão sobre esse assunto. Então, quando você lê os 8 ais de Jesus contra o farisaísmo em Mateus 23, não pense que isso era desconhecido de Paulo. Era de tal forma conhecido que quando Estevão levantou esse assunto, Paulo se sentiu inspirado a participar da morte desse homem e a perseguir toda a igreja de Jerusalém. De tal forma que aqueles ais e aquela profecia lhe causavam ódio. Então, vou repetir. A razão de Paulo perseguir a igreja
era a profecia de Jesus de Mateus 24. E o que Jesus falou contra os fariseus naquele contexto, ele não aceitava que o templo seria destruído. E Paulo vai falar sobre isso em suas cartas, vários momentos que ele fala. Abra, por exemplo, em Gálatas capítulo 1. Olha o que ele vai dizer sobre essa história aí em Gálatas 1, versos 13 e 14. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso da tradição dos meus pais. Ele está falando desse tempo aí, como que eu persegui a igreja de Deus. E vocês sabem que por causa disso aí, Paulo, ele se considerava o maior pecador do mundo. Você sabia que Paulo se considerava o maior pecador do mundo? Olha o que ele diz lá em Timóteo, 1 Timóteo. Verso 12. E dou graças a Deus ao que me tem confortado, Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo. Olha só como ele vai se descrever. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso. Aí vão agora para o verso 15. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele diz, eu sou o principal pecador. Por que ele se considerava o principal? Pelo que ele fez lá em Atos. Então, vamos voltar para Atos. Então, você vê que Paulo inicia essa perseguição aí no capítulo 8, até que vai vir o capítulo 9. Pulem para o capítulo 9. Então, lembra-se que eu disse, Paulo é o mais importante fariseu do primeiro século. Por quê? Capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Está perseguindo ainda, está perseguindo. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegado perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então aí é o encontro de Jesus com Paulo. Ele estava no meio da perseguição da igreja, ele estava no meio de suas maldades. E perceba que no meio das maldades, como que foi o encontro de Paulo com Jesus? Ele teve a mesma visão que Estevão. O que Estevão viu? Estevão viu Jesus no céu. Como que Paulo se converteu? Ele teve uma visão de Jesus no
céu. A mesma visão de Pedro. Jesus falou com Paulo do céu. E veja que Jesus não disse: Paulo, Paulo, por que você persegue meu povo? Ele disse: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Porque, em última instância, o ódio de Paulo não era simplesmente contra Estevão, era contra Jesus. Por que tu me persegue? E aqui Jesus, ele mostra que tudo que é feito contra o povo de Deus é como se fosse feito contra o próprio Deus. Jesus assume as dores do seu povo. O que o povo sofre, Jesus sofre. O que pertence ao povo, Jesus disse, é feito a mim. Vocês estão me perseguindo, Paulo. Então, Paulo, atônito, pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Observe o seguinte: a disposição de Paulo em obedecer a Jesus é imediata. E ele está agora tão zeloso para obedecer Jesus quanto antes ele estava para guerrear contra Jesus. O grau de obediência é o mesmo, só que antes há maldade, agora há justiça. Senhor, que queres que eu faça? Então vocês perceberam que o contexto em que ele se converte é parecido com o Estevão. E eu vou te dizer mais. A conversão dele foi resposta da oração de Estevão. Veja isso, volte lá em Atos 7. Atos 7, 58. Expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Saulo estava ali. Quais foram as últimas palavras de Estevão no verso 60? E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. As últimas palavras de Estevão foi orar para Deus perdoar os seus perseguidores. Aonde que Estevão aprendeu isso? A orar pelos que os perseguem. Nós vimos que ele aprendeu que o templo seria destruído a partir do sermão profético. E ele aprendeu a orar pelos seus perseguidores a partir do sermão do monte. No sermão do monte, Jesus disse: orai pelos que vos perseguem. Saulo perseguiu a igreja e Estevão orou. E ele, tendo orado, Jesus atendeu. E Paulo foi convertido. Que encontro glorioso deve ter sido no céu. Eu tenho certeza que Estevão estava lá para recepcionar Paulo. Quando Paulo entrou no céu, Estevão estava lá. Que encontro glorioso da graça de Deus. Vocês não ficam pensando em quem que vocês vão encontrar no céu, não? É uma reflexão importante. Quem que já se encontrou no céu? Quem que já se encontrou no céu? São encontros gloriosos. Então, Paulo tem esse encontro com Jesus, lá no capítulo 9. E para resumir essa parte da história aqui, nesse encontro, a igreja de Jerusalém vai ficar com medo. Olha só lá em Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulos. Quando ele chegou em Jerusalém, ninguém acreditou. Eles falaram assim, Paulo está querendo, sabe aquele Saulo? Ele está querendo participar do nosso culto. E eles ficaram com medo. Eles falam, sai para lá. Ele está querendo prender a gente. Aí, quem é que interviu? Verso 27. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Então Barnabé fez o meio de campo, levou até os apóstolos, aí eles aceitaram, acreditaram. Eles falaram, se Barnabé está falando, então
é verdade. Bom, eu quero que vocês entendam agora o seguinte: esse Saulo, também chamado de Paulo, que era um fariseu, vocês precisam entender o seguinte: a sua vida pregressa, a sua perseguição contra a igreja, era movida por uma rejeição ao sermão profético. Então, a perseguição tinha como base, como alicerce, rejeitar a mensagem de Cristo no sermão profético e na última semana de Cristo, onde Cristo pregou contra os fariseus. Ou seja, Paulo rejeitou a mensagem de Cristo, o sermão profético, e abraçou o farisaísmo com toda a sua força. Mas, igualmente, a vida e o ministério de Paulo, após o encontro com Jesus, é igualmente marcado e tem como fundamento a aceitação da mensagem de Cristo no sermão profético. Ou seja, o sermão profético também marca o ministério de Paulo depois. Porque Paulo é o apóstolo que mais vai explicar o conteúdo do sermão profético. Se você lê as cartas de Paulo, ele é o que vai mais dar ênfase a isso. Por quê? Porque a sua vida era marcado pela transição daquilo que ele rejeitava e daquilo que ele passou a aceitar. Qual é a mais antiga carta de Paulo? Qual foi a primeira carta de Paulo? A carta aos Gálatas. Qual é a mensagem central da carta aos Gálatas? A principal mensagem da carta aos Gálatas é: nós somos justificados pela fé em Jesus. Jesus cumpre as alianças do Velho Testamento e, por isso, nós não cumprimos as leis cerimoniais do templo. Gálatas explica por que nós não cumprimos as leis cerimoniais do templo. Qual é a base de tudo isso? A profecia de Jesus sobre o templo. E essa é a ênfase de Paulo em todas as suas cartas. Por que Paulo, em suas cartas, enfatiza tanto a graça de Deus? A graça de Deus é uma ênfase muito grande. A graça, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça. O que Jesus tantas vezes ensinou aos fariseus? O que os fariseus não aceitavam? O que os fariseus questionaram Jesus? Por que o mestre come com os pecadores? Por que o mestre come com os pecadores? É a grande crítica. Quando Paulo teve encontro com Jesus, o que ele mais queria era comer com pecadores. E ensinar que é pela graça que Jesus alcança pecadores. A mensagem de Paulo como apóstolo é o extremo oposto de tudo que os fariseus ensinavam. Eu falei que a primeira carta de Paulo é aos Gálatas. Você sabe qual é a última? A última é aos Hebreus. Qual é a mensagem central da carta de Paulo aos Hebreus? É o seguinte: não frequentem o templo, porque o templo está prestes a ser destruído. Ou seja, a última mensagem de Paulo antes de morrer foi a mesma mensagem de Estevão antes de morrer. Não voltem para o templo. Quer ver? A carta aos Hebreus é toda sobre isso, mas vamos para o capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas,
nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se achegam. Está vendo que ele está falando do sacrifício do templo? Ele está falando, ó, esses sacrifícios do templo não podem salvar. Ou seja, Paulo mostra aqui compreender que os antigos sacrifícios do templo foram substituídos pelo sacrifício de Cristo. E ele vai passar o capítulo inteiro explicando: não volte para aqueles sacrifícios no templo. Porque nós temos uma aliança superior, ou seja, é a mesma mensagem de Estevão. Ele vai falar no verso 12. Verso 11 e 12. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Ele está dizendo, aqueles sacrifícios do templo não tiram os pecados. Mas este, ou seja, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Vocês estão vendo o que ele diz aqui sobre Jesus? É o que Estevão viu? O que Estevão viu? Jesus à destra de Deus. Paulo aqui demonstra entender o que ele não entendia lá quando Estevão foi morto. E aí ele vai dizer: não abandonem a igreja, não voltem para o templo, porque o templo, Jerusalém, está prestes a ser destruída. Ele vai dizer isso no final do capítulo, quando ele diz, verso 25, não deixando nosso a mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Paulo está dizendo, não abandone a igreja, porque aquele dia está se aproximando. Verso 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação, horrível juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então ele está dizendo, está vindo um juízo, está vindo um ardor de fogo, está vindo uma destruição, está perto de acontecer. E vocês vão sofrer essa destruição se vocês voltarem para os velhos sacrifícios do templo. É a mesma destruição que Jesus profetizou em Mateus 24. Não ficará pedra sobre pedra, Jerusalém será destruída pelo fogo. Vocês estão voltando para o templo, vocês são loucos, será tudo destruído. Não abandone a igreja. Paulo entendeu. Então, o sermão de Jesus é essencial para entendermos toda a obra e a vida de Paulo. E o contrário pode ser dito. Que o sermão de Jesus, para ser mais profundamente compreendido, nós precisamos compreender o legado de um fariseu que decidiu aceitar aquele sermão. E a sua vida foi marcada quando ele entendeu que os sacrifícios antigos de animais de nada mais valeriam, porque agora era o sacrifício de Jesus. E esse entendimento foi o que levou ele a se arrepender pelo que ele fez com Estevão. E esse arrependimento gerou frutos. Que agora o seu ministério seria marcado pela explicação deste sermão. A gente poderia falar aqui de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Sabiam que 1ª e 2ª Tessalonicenses inteira é uma explicação de Mateus 24. As duas cartas. Mas eu quero falar aqui sobre outro fariseu. O título do nosso sermão é Os Legados de 2 Fariseus. Eu disse que o mais importante fariseu do primeiro século foi Paulo, por quê?
Porque este fariseu, ele lutou sim contra Jesus, ele lutou, ele guerreou contra Jesus, mas ele se rendeu. E tendo se rendido, ele aceitou os sermões de Jesus. E quem é o segundo mais importante fariseu? Quem é o segundo mais importante? Esse segundo mais importante fariseu, ele também rejeitou a mensagem de Jesus de Mateus 21 a 24. Assim como Paulo, ele rejeitou a mensagem de Jesus de Mateus 21 a 24. Já vou te falar quem é. Ele também rejeitou. Ele também conhecia aquela mensagem e a sua vida foi decidida pela rejeição daquela mensagem. Mas, diferente de Paulo, esse outro fariseu, ele nunca se rendeu a Jesus Cristo. Então, esse segundo fariseu, que eu já vou dizer quem é, ele nunca se rendeu a Jesus Cristo e a sua vida foi marcada por uma insistência e uma decisão de que ele sempre rejeitaria o que Jesus profetizou. E ele levou isso até o fim. E hoje, em 2025, as obras desse segundo fariseu são consideradas no mundo as mais importantes obras e escritos de um fariseu fora da Bíblia. Então, quais são as obras mais importantes de um fariseu do primeiro século? A gente sabe que é Paulo. O que Paulo escreveu? 14 cartas. Todos sabem que as mais importantes obras de um fariseu do primeiro século são as obras de Paulo. As 14 cartas de Paulo. Essas 14 cartas mudaram o mundo para sempre. Mas existe um segundo fariseu, cujas obras também são muito importantes para entender o tempo que os apóstolos viviam. E o nome desse segundo fariseu é Joséfo. Flávio Joséfo. Quem foi Flávio Joséfo? O segundo mais importante fariseu do primeiro século. Todos os historiadores reconhecem isso. Quem foi Flávio Joséfo? Bom, as obras de Paulo eu tenho aqui, né? Na Bíblia. As obras de Flávio Joséfo vou te mostrar. Aqui, ó. Eu tenho aqui os livros de Flávio Joséfo, um fariseu, que nunca se converteu. Os livros de Flávio Joséfo você pode comprar em qualquer livraria cristã. Aqui em Campo Bom, se você for na livraria cristã, você vai encontrar essa obra aqui. Quem foi Flávio Joséfo? Ele foi um escritor da mesma época de Paulo. Ele era um fariseu, ele nunca se converteu. Ele era um fariseu desde 19 anos. E por que os livros dele são considerados tão importantes para a história? Pelo seguinte. Flávio Joséfo, ele nasceu no primeiro século, e quando ele nasceu, o nome dele não era Flávio, era só Joséfo. Como que ele virou Flávio, vocês vão saber. Mas Joséfo era um fariseu, ele se tornou fariseu aos 19 anos, e ele conhecia o ensinamento de João Batista. Então, nas obras dele, ele menciona João Batista, ele menciona Jesus, ele menciona os apóstolos, ele menciona Tiago, irmão de Jesus, ele menciona até Tiago, irmão de Jesus. Aí você vai perguntar, por que ele menciona todos esses personagens bíblicos, Herodes, Pôncio Pilatos? Ele fala de todos eles. Por que ele menciona todos eles? Porque ele viveu na mesma época. Ele viveu na mesma época. Por que os livros dele não estão na Bíblia? Porque ele não era cristão. Ele era um fariseu que viveu na mesma época. E esse fariseu, ele era igual Paulo. Ele odiava os cristãos, ele rejeitou a mensagem de Jesus, de Mateus 21, ele não aceitou,
E quando chegou no ano de 66, ou seja, 40 anos, menos de 40 anos depois de Jesus, ele se tornou um dos principais generais de Israel contra Roma, e ele fez parte da rebelião contra Roma. Ele foi general da Galileia. Então vocês lembram que Jesus profetizou: ai de vós fariseus, ai de vós fariseus, ai de vós fariseus. Teve um fariseu chamado Joséfo, que eu tenho o livro deles aqui, que ele fez parte desta guerra que Jesus profetizou. E ele foi o general da Galileia, o mesmo lugar que os apóstolos saíram. Então ele conhecia a pregação dos apóstolos profundamente. Mas ele rejeitou e ele falou: vou lutar na guerra. E sabe por que ele diz? Ele diz aqui, por que ele entrou para a guerra? Ele diz que ele entrou para a guerra e que a guerra começou por 2 motivos. Guarde isso aqui, é muito importante. Ele explica por que ele foi general da guerra. Ele fala, número 1, para defender o templo. Para impedir o templo de ser destruído. Porque ele era fariseu, ele tinha que defender o templo. Número 2, essa parte é a mais chocante das obras dele. Ele fala, a razão para os israelitas terem entrado na guerra, ele vai dizer. Por que Israel se revoltou contra Roma? Ele diz, porque lá no livro de Daniel, isso ele explicando, lá no livro de Daniel está escrito que o Messias, o Cristo, viria ao mundo no tempo do Império Romano. Então ele falou, todo mundo em Israel sabia que o Cristo tinha que vir nesta época. Mas ele vai dizer, então a gente entrou na guerra para defender o templo, porque se o Messias tinha que vir nessa época, então se a gente entrasse na guerra, Deus ia enviar o Messias. Deus ia enviar o Messias no meio da guerra. Aí você vai falar, ué, mas o Messias veio naquela época. Era Jesus. Bom, ele era fariseu, lembra? Ele já disse que não era Jesus. Então tem que ser outro. Porque nessa época tem que vir. Nós não aceitamos Jesus, mas Deus vai enviar outro e nós vamos entrar na guerra. Porque Deus vai mandar outro. Ele entrou na guerra. Ele era um dos principais generais dos judeus. E ele era inteligentíssimo. Até que os romanos atacando, cercando as cidades de Judá. Ele vai contando tudo isso daqui nas obras dele, cercando a cidade de Judá. Até que chegam na cidade que ele estava e eles destroem a cidade. E Joséfo, até então era só Joséfo, não tinha Flávio. Joséfo se vê escondido numa caverna no meio da guerra. Tem 40 pessoas ao redor dele. Eu acho que é 40 ou 50, mas é 40. E aí ele fala o seguinte, olha só, a gente só tem 2 opções. Ou a gente se entrega para os romanos, ou a gente se mata. O que a gente vai fazer? Aí alguém vira lá e fala assim, a gente não pode se matar, porque a gente é judeu, vai ser suicídio e a Bíblia não deixa suicidar. Aí Joséfo, fariseu como ele era, ele fala, então vamos fazer o seguinte, ninguém aqui vai cometer suicídio. Nós vamos se matar um ao outro. Então, os fariseus sempre pensavam numa saída, né? Então, em vez de eu me matar, eu mato você, você mata o outro, e assim a gente fica mais tranquilo diante de Deus, a gente não morre como suicida. Ele falou isso. Só que ele era muito inteligente. Ele falou o seguinte, fica todo mundo na roda aqui, e a gente vai contar de 3 em 3. Então, o cara que estiver aqui, ele vai contar 1, 2, 3 e mata o terceiro. Depois o próximo, aí vai um se matando o outro. Aí eles fizeram isso. Então tinha um cara aqui, 1, 2, 3, metia a faca, matava.
Isso tudo para não se entregar para os romanos. Ele estava numa caverna para não se entregar para os romanos. Aí, sabe quem foi o último que sobrou vivo? Ele mesmo. Ele fez todo mundo se matar, mas ele ficou na posição para ele não morrer, porque ele sobraria. Aí, quando ele não morreu, ele matou todo mundo, na verdade. Fariseu, tá? Esse é um fariseu. Um dos que Jesus disse lá, ó, ai de vós. Ele, vivo, ele se entregou para o general romano, que se chamava Vespasiano. O general romano se chamava Vespasiano, e quem era o imperador era Nero. O mesmo Nero que 2 anos antes tinha matado Pedro e Paulo. Então Nero matou Pedro e Paulo em 64 e declarou guerra contra Jerusalém, e Vespasiano era o general de Nero e estava ali. Flávio Joséfo sai da caverna com as mãos para o alto e fala: Vespasiano, não me entregue para o imperador. Eu me rendo, mas eu vou te dizer porque você não tem que me entregar para o imperador. A Vespasiano, por quê? Sem entender. Em outras palavras, ele diz, porque eu sou um profeta. Aí ele fala para... Ele se apresenta como profeta para Vespasiano e diz, Vespasiano, eu vim te trazer uma mensagem de Deus. A mensagem, a palavra que ele usa para mensagem lá é evangelho. Ele diz, Vespasiano, eu vim te trazer o evangelho. E o evangelho é o seguinte, Vespasiano. Você vai ser o imperador. Deus disse que você vai ser o imperador. E eu me rendo a ti como meu Senhor e o meu rei. E ele se ajoelha perante o general Vespasiano, declara que ele é Senhor e rei. Eu me rendo a ti como meu Senhor e meu rei. Vespasiano ficou impressionado e falou, a partir de hoje, durante a guerra você vai me acompanhar. E a partir daquele dia, Joséfo, que lutou contra Roma, ele se rendeu a Roma. E sabe o que ele passou a fazer durante a guerra? Ele passou a convencer os judeus a se render a Roma e confessar que Vespasiano era o Senhor. Ele diz em sua obra, ele diz aqui, quando isso aconteceu, olha só que loucura que esse homem vai chegar. Ele diz, quando isso aconteceu, eu entendi as profecias de Daniel. Olha só a loucura. Ele fala, sim, Daniel profetizou que o Messias viria ao mundo nesta época. Aí você lê aquilo, será que ele vai confessar Jesus agora? Não, ele diz, e o Messias é o imperador romano Vespasiano. E assim, ele reconhece Vespasiano como seu Cristo. E aí vem a parte mais importante de todas. Porque a guerra está rolando, está Vespasiano e ele andando, atacando as cidades dos judeus, atacando, e ele do lado. Se rendam aos romanos, se rendam aos romanos. Aí vem a parte curiosa. 2 coisas curiosas. Número 1. Você vê o tamanho da teimosia do fariseu. Ele se rende aos romanos para não se render a Jesus. Número 2. Vocês perceberam o paralelo com Paulo? Paulo lutou contra Jesus e se rendeu a Jesus. Joséfo lutou contra Roma e se rendeu a Roma. Quem é Jesus no Apocalipse? O Cordeiro.
Quem é Roma no Apocalipse? A besta. E aí, sabe qual o nome que José passou a se chamar? Ele passou a dizer, não me chame mais de Joséfo. Eu agora sou Flávio Joséfo. Sabe por que Flávio Joséfo? Porque o nome de Vespasiano era Flávio Vespasiano. Ou seja, ele aceitou o nome da besta. E aí vem a parte mais curiosa de todas. Quando terminou a guerra, isso aqui é profundo. Quando terminou a guerra, os romanos pediram a ele, falaram assim, Flávio Joséfo, você lutou nessa guerra, você era um general, você se rendeu aos romanos, você viu tudo acontecer. Então nós queremos algo de você. Você vai escrever um livro contando como foi a guerra. Nós queremos que você escreva um livro dizendo tudo como foi a guerra, porque você estava lá, você viu tudo. E o fariseu Joséfo fala, tá bom, vou escrever. E o livro que ele escreveu é o principal registro de que nós temos de como foi a guerra. E ao termos o registro de como foi a guerra, Joséfo comprova que tudo que Jesus profetizou aconteceu. Ou seja, o principal registro que nós temos que tudo que Jesus profetizou aconteceu, veio de um fariseu que não queria aceitar Jesus. Esse é o registro histórico. Ou seja, Deus em sua providência fez com que os seus inimigos, até os seus inimigos, escrevessem sobre a sua profecia. Se você ler, você vai ver tudo lá que Jesus profetizou. Ele não diz assim, ele não fala, eu apoio Jesus. Ele não fala, eu creio em Jesus, mas ele vai contando as coisas que acontecem e é exatamente o que Jesus profetizou. Escrito sob a perspectiva de um fariseu. E até hoje, os livros dele são lidos em todo mundo. E todo mundo que lê fala, peraí, isso é o que Jesus profetizou. Se cumpriu. Esses são os legados de dois fariseus. Os dois tiveram a vida marcada pela destruição do Templo de Jerusalém, pela profecia de Jesus. A diferença é que um aceitou, Paulo, e o outro rejeitou. E hoje você precisa escolher qual vai ser o legado que você vai seguir. Você vai ser como Joséfo, que rejeita a mensagem de Cristo, porque mesmo se você rejeitar, Jesus vai te obrigar de alguma forma a reconhecer. Mesmo que você não queira. Ou você vai seguir o caminho de Paulo. Os dois que viveram na mesma época, eles são só exemplos, meus irmãos. O exemplo de quem aceitou e o exemplo de quem rejeitou. O que Jesus disse lá? Eu vim em nome do meu Pai e não me aceiteis. Virá outro em seu próprio nome, a este aceitareis. Joséfo não aceitou Cristo, foi obrigado a aceitar a besta. O imperador. Se você não aceitar a Cristo, vai aceitar outras perdições. Qual legado você vai seguir? Paulo ou Joséfo? O legado de um é as 14 cartas, onde Cristo é exaltado. Esse é o Messias. O legado do outro é esse daqui, onde ele tentou rejeitar Jesus, mas acabou escrevendo Jesus. Qual caminho você vai seguir? Os legados de dois fariseus.
Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pelo apóstolo Paulo, que não permaneceu em trevas, mas aceitou a mesma mensagem evangelho que Estevão cria. Que nós não venhamos, Senhor, desprezar este evangelho de Paulo. Que nós não venhamos seguir o caminho dos fariseus. No nome de Cristo eu oro. Amém.